Eu te entendo muito bem. Sabe aqueles momentos da nossa vida onde tá tudo caminhando, fluindo, indo tudo certo? Às vezes você conquistou uma nova realização no seu trabalho, pessoal, profissional, o que seja, mas só que do nada começam coisas ruins a acontecer, né? Às vezes algumas pedras no meio do seu caminho começam a te atingir, coisas que não atingiam antes, às vezes algumas dúvidas começam a surgir, às vezes você começa a se questionar se você tá no lugar certo, se esse é o emprego mesmo que você deseja, se você tá indo na direção certa, no caminho certo, no tempo certo, e esses momentos às vezes te abalam, às vezes você fica às vezes meio chateado, e essas dúvidas começam a percorrer pela tua mente. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são as 7 coisas que a gente precisa saber quando tudo parece estar dando errado na sua vida, tá? Depois que você vê esse vídeo aqui, o meu objetivo é que você consiga sair com uma esperança, com uma força, com uma vontade ainda maior de fazer acontecer e com um entendimento de que aquilo na verdade não era nada do que você achou que seria. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque ele tá sensacional e você tem que sair daqui carregado de amor e energia. Nesse vídeo aqui eu vou te passar quais são as 7 coisas que eu faço aí, alguns princípios que eu sigo que fortalecem ainda mais a minha performance emocional, né? Não é só sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é você ter o ponto de entendimento do que está acontecendo com você naquele momento e tudo mais. Performance emocional é saber o que você tem naquele momento, como é que você está e saber agir diante dessa situação. Então nesse vídeo aqui eu vou te passar coisas práticas para você pensar, esclarecer consigo mesmo ou então com alguém que você afligiu, um conflito, para você conseguir resolver isso de uma vez por todas e ter mais paz interior logo após esse vídeo. Tudo que eu vou passar aqui nesse vídeo é com base nas minhas experiências, coisas que eu já fiz e que meus mentorados já fizeram para que a gente conseguisse verdadeiramente quebrar essa dor e usar ela de combustível para ir ainda mais forte e além, tá bom? Então, se você quiser ver esse vídeo até o final, é necessário deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque com isso você vai estar me ajudando a te ajudar. A primeira coisa é um princípio estoico que eu sigo que me ajuda sempre, que é o seguinte: a vida não é sobre as coisas que acontecem, mas sim como a gente lida com aquilo que já aconteceu. E esse princípio estoico ele é tão importante porque é exatamente aí que a gente entende. Se eu for me deixar levar por todas as coisas que acontecem na minha vida, eu vou cambalear sempre. Mas se eu aprendo verdadeiramente a lidar com todas as adversidades que podem acontecer no meio dessa jornada, ou seja, eu já sei que virão adversidades e eu precisarei lidar com elas, você entende que aquilo dali tá vindo somente para te moldar, tá vindo com um objetivo maior, né? Então quando você entende que a vida não é sobre as coisas que acontecem, pois você não tem controle sobre o que acontecem, mas sim você tem controle sobre si mesmo. Então você tem controle sobre os teus pensamentos, você consegue ativar a tua performance emocional do ponto de falar: opa, isso daqui aconteceu comigo, não necessariamente é bom, mas eu vou aprender a lidar com isso e eu vou conseguir lidar com isso da melhor maneira possível. Às vezes seja respirando fundo, às vezes seja trocando o ambiente, às vezes seja mudando o teu planejamento, o que seja. Você vai precisar saber lidar com isso, porque senão nada vai mudar em você e você vai só ficar se remoendo. O nosso segundo princípio ele tá muitíssimo ligado com o primeiro, que ele é o seguinte: é o princípio 10-90, ou seja, 10% é o que acontece comigo, 90% é como eu lido com aquilo que acontece. Então eu vou te dar um exemplo: às vezes você dirige, quem dirige está sempre disposto, está sempre sujeito a bater o carro. Você pegou, bateu o teu carro, veio um desavisado e acabando com o seu para-choque. O que você faz? Você pega, sai do carro, pega um pau e vai bater na cabeça do cara, pode ser preso, pode acontecer um monte de coisa depois disso, ou você pega, simplesmente às vezes conversa, ou simplesmente vai embora, resolve seu problema numa boa e fica tranquilo, sem tanta perca de energia emocional quanto a isso, né? O 90% é o que você faz e você sempre vai ter duas escolhas: a escolha de explodir, de ficar maluco sobre aquela situação, ou então a de lidar bem com aquilo, que é o meu ponto de entendimento. Como é que eu posso melhorar isso daqui? Como que eu posso deixar de sofrer tanto por isso daqui? Como eu posso passar por esse problema de maneira como se ele nem fosse um problema, mas sim só uma situação que aconteceu que precisa ser resolvida? Ou seja, tire seu olho do problema e coloque na solução. Isso é olhar para o 90% da maneira correta. Às vezes o seu 90% ele tá totalmente errado, e é por conta disso que a sua percepção sobre aquilo que é ruim, na verdade é só percepção mesmo, porque ela pode muito bem ficar boa se você mudar as suas atitudes sobre isso. O nosso terceiro princípio, na verdade, é uma dualidade. Como assim uma dualidade, Pacheco? A gente pode ter dois pontos de vista quando alguma coisa ruim acontece conosco. Um problema surgiu. Pum! Eu tenho duas opções. Ou eu vou entender que aquilo tá ali
pra me engessar e me deixar rígido, eu ficar aqui pra dentro de mim, ou então eu entendo que aquilo vem para me moldar, e é como se eu tivesse entrado numa fornalha ardente que eu vai sair dali um diamante muito precioso, tá? Então você sempre tem que ter esse ponto de entendimento. Tudo na nossa vida que acontece tem um motivo e uma razão. E tendo esse ponto de entendimento, é você quem escolhe como lidar com isso. E a sua performance emocional é o momento onde você pega e fala: eu decido entender que se isso aconteceu comigo, é porque Deus tem um propósito muito maior pra mim. Tem coisas muito grandiosas além disso por vir. E eu estou aqui, esperando e indo atrás dessas coisas. Mas eu jamais me engessaria e pararia de correr por conta de um simples algo que veio e vai me engessar, vai me enrijecer, tá bom? Então, de maneira alguma, pense como um gesso. E sim, pense que você está entrando num molde, numa baita fornalha, e que você vai sair dali um belíssimo diamante. O nosso quarto princípio ele é o seguinte: jamais você deve reclamar diante daquela situação. Mas por que não reclamar, Pacheco? Imagina a seguinte coisa: voltando pro diamante, o diamante ele é fundido no carvão. O carvão, ele nada mais é que pegou ali, quebrou a perna, tacou o negócio e a gente usa pra fazer churrasco. É pra isso que serve o carvão. Já o diamante é aquela pedra que ele se permitiu passar por diversas temperaturas muito quentes e ainda conseguir entrar num molde, se enrijecer, ser lapidado e tudo mais. Ou seja, o diamante ele teve que passar por um processo muito puxado, mas só que ele era um carvão. Tá. E aí quando você entende que existem dois, vai sempre existir uma dualidade, ou eu escolho me continuar com o carvão e servir para o churrasco, ou eu escolho passar pelo molde, passar pela fornalha, passar pela lapidação para me tornar um diamante belíssimo, tá bom? E isso tudo vem com questão de reclamar, porque imagina a seguinte coisa: imagina se o diamante reclama por todo esse processo. Depois no final, você acha mesmo que ele vai estar reclamando? Quando ele se vê lindo, bonito, maravilhoso? Jamais, turma, de jeito nenhum. Então entenda o ponto da seguinte coisa: você é esse diamante, só que você precisa enxergar, tá? E tudo que está acontecendo contigo é sendo lapidado, sendo moldado, e você precisa entender que isso é um fator primordial para que você seja belíssimo e muito raro. Já o nosso quinto princípio é o seguinte: errar ou falhar. Existe uma dualidade e uma diferença entre essas duas coisas. Errar é quando você nunca tinha feito aquilo antes e acabou passando por um processo de erro e você é perfeito. Agora vai usar para isso, para te moldar, para ficar ainda melhor. Já falhar é quando você já tinha errado naquilo antes e você errou de novo. Ou seja, você falhou naquilo. E quando você falhou, desculpa, mas talvez seja burrice. Tá? Às vezes não, mas talvez seja. Então eu acho melhor você olhar pra isso. E o ponto primordial de entendimento é: errou ou falhou, os dois, vai lá e pede desculpa, vai lá e faz de novo, vai lá e faz direito, vai lá e arruma o que você fez. Seja autorresponsável no ponto de entendimento de deixar o seu ego de lado e falar: eu assumo a minha responsabilidade. É pra pedir desculpa? Vai lá e faz. É pra consertar? Vai lá e conserta. É pra fazer o quê? Vai lá e faz. O nome disso é performance emocional e esse entendimento de errar e falhar. Antes de falar a nossa sexta e penúltima coisa, eu preciso te dizer: deixa seu like aqui e também já corre no meu Instagram pra me seguir, pacheco.app. Lá você vai me encontrar, você vai ver o conteúdo diário que eu trago pra você, que é sensacional, e eu tô te ajudando com isso diariamente. Mas enfim, o nosso sexto princípio, ele vem de Napoleão Hill. Eu aprendi esse princípio tanto no livro Quem Pensa Enriquece e também no livro Mais Esperto que o Diabo. Em ambos os livros, Napoleão Hill traz a seguinte coisa: sempre quando você fracassa, você precisa entender que aquele fracasso ele é temporário, porque se você assume como um fracasso, você se engessa e não evolui diante daquilo. Mas quando você entende que aquele fracasso ele é temporário, ele sempre vai carregar uma semente de sucesso equivalente que você precisa saber usar para construir coisas novas, tá? E olha aqui, eu falei semente de sucesso equivalente, ou seja, um mini fracasso na sua vida vai vir para te trazer algum aprendizado, algo que você precisaria passar por esse processo para ser um ser humano muito melhor. Então saiba utilizar essa semente, rega ela para que ela cresça e floresça. Já a nossa sétima e última coisa, eu vou até baixar meu tom para dizer ela, porque eu acho que ela é uma das coisas mais bonitas daqui e traz até um ponto filosófico, que é o seguinte: a ferida é o lugar por onde a luz entra na gente.
E quando eu entendi isso, eu também soube que a luz, ela carrega uma energia, e essa energia pode ser transmutada em combustível, combustível de avião, para você voar na sua vida e verdadeiramente conseguir atingir os seus objetivos. Então, independente de como você tá, independente de como a sua vida está, você precisa continuar. Às vezes você vai ter que rever algum ponto ou outro, mudar uma ação, mudar uma atitude, mas que é muito necessário, e você precisou passar por essa dor para entender isso e mudar. Porque existe uma frase que Albert Einstein disse um dia: é insanidade querer alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, às vezes, um erro, uma falha, algo errado que acontece na sua vida vem como um choque, como combustível para você conseguir fazer coisas diferentes para ter resultados ainda melhores, tá bom? Eu espero muito que esse ponto de reflexão sirva muito para sua vida, porque serve hoje para mim, tá? Se você curtiu esse vídeo, pega, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para acompanhar isso todos os dias, porque a gente está no desafio 2022 365, ou seja, vídeos todos os dias aqui para você e sempre com um assunto pertinente, um assunto para mudar a sua vida. Então vamos para cima com tudo, que não é nem o começo, é só a beiradinha dele. Valeu demais, turma!